Olá, sou a professora Silvia Franco e nesse vídeo falarei sobre função polinomial do primeiro grau. Esse é o segundo vídeo de uma série de 3 vídeos falando sobre esse assunto. O primeiro vídeo faz a introdução sobre a função polinomial do primeiro grau. O segundo vídeo mostra como desenhar o gráfico da função. E o terceiro vídeo mostra como determinar a função do primeiro grau a partir de dados disponíveis sobre o assunto. Uma função polinomial do primeiro grau é também chamada de função do primeiro grau ou função afim. A função afim é representada pela seguinte expressão: y é igual a a multiplicado por x mais b, onde a e b são números reais, sendo a diferente de zero. Observe que x só tem expoentes positivos e inteiros, sendo o maior expoente 1. Sabe-se que toda função pode ser representada graficamente. A função afim é uma reta. Para identificar o comportamento da reta, basta analisar o sinal do coeficiente angular, o a. Se o coeficiente angular for positivo, então a função é crescente, ou seja, quando x aumenta, y também aumenta. Temos uma relação direta entre x e y. Podemos dizer também que existe uma relação positiva entre x e y. Se o coeficiente angular for negativo, então a função é decrescente. Isso quer dizer que quando x aumenta, y diminui. Pode-se dizer que existe uma relação inversa entre x e y. Vale ressaltar que a reta nunca muda seu comportamento. Se a função é crescente, ela sempre será crescente. E se a função é decrescente, ela sempre será decrescente. Vamos ver um exemplo de como identificar o comportamento da reta. Essa função é crescente ou decrescente? A função é crescente porque o sinal do coeficiente angular é positivo. O a é igual a mais 2. Vamos ver mais um exemplo? Essa função é crescente ou decrescente? Tome cuidado. Perceba que os elementos estão em posições trocadas. O coeficiente angular é aquele que está acompanhado do x. A função é decrescente visto que o sinal do coeficiente angular é negativo. O a é igual a menos 2. Agora que já sabemos como identificar se uma função afim é crescente ou decrescente, vamos desenhar o gráfico da função. É possível construir um gráfico da função polinomial do primeiro grau sem atribuir muitos valores a x? Claro que sim. São necessários 3 passos. No primeiro passo, você deve identificar onde a reta corta o eixo vertical. Para isso, basta identificar o valor do coeficiente independente. O coeficiente independente é aquele que não está acompanhado de x. Nesta função, o termo independente é o b. Se você não se sente seguro somente analisando a função, existe outra forma de se resolver o problema. Para identificar o valor do coeficiente independente, basta substituir o x por zero e calcular o valor de y. Substituindo x por zero, temos que y é igual a b. Se b for maior que zero, então a reta corta na parte positiva do eixo y. Se b for menor que zero, então a reta corta na parte negativa do eixo y. Se b for igual a zero, então a reta corta na origem. Vamos ver um exemplo? Analise a função a seguir e informe onde a reta corta o eixo y. Se necessário, faça o cálculo indicado anteriormente. Substituindo x por zero, temos que y é igual a 3. Portanto, a reta corta o eixo y na parte positiva. Vamos ver mais um exemplo. Analise a função a seguir e informe onde a reta corta o eixo y. Substituindo x por zero, temos que y é igual a menos 4. A reta, portanto, corta o eixo y na parte negativa.
Vamos fazer mais um exemplo, onde a reta corta o eixo y. Quando x é igual a zero, y também é igual a zero. Portanto, essa reta corta a origem. Agora que você identificou o primeiro passo, vamos para o segundo passo. O segundo passo é você identificar a raiz da função. Para achar a raiz da função polinomial de grau 1, basta igualar y a zero e achar o valor de x. Vamos substituir o y por zero. Então, temos a multiplicado por x mais b é igual a zero. Agora, vamos mudar o b de lugar. Nós tiraremos o b do lado esquerdo da função e passaremos para o lado direito da função. Quando fizermos isso, nós mudaremos a operação matemática. O b estava somando do lado esquerdo e ele passa a subtrair do lado direito. Para finalizar, eu vou retirar o a que está do lado esquerdo e passo ele para o lado direito. Para fazer essa operação, eu devo inverter a operação matemática. Se o a estava multiplicando x, ele passa a dividir o menos b. Dessa forma, nós achamos a raiz da função do primeiro grau. X é igual a menos b sobre a, quando y é igual a zero. Vamos fazer um exemplo. Nós calcularemos a raiz desta função. Vamos substituir y por zero e achar o valor de x. X é igual a menos 3 sobre 2. No terceiro passo, nós definimos a escala do eixo x e a escala do eixo y. Para isso, utilizo os dois pares de pontos obtidos nos passos 1 e 2. A seguir, coloco a escala no plano cartesiano, acrescento os dois pares de pontos e os uno com uma reta. No primeiro passo, achamos o valor de y quando x é igual a zero. Portanto, o primeiro par de dados é 0 e b. No segundo passo, achamos o valor de x quando y é igual a zero. Portanto, o segundo par de dados é menos b sobre a e zero. Graficamente, temos esta situação. Note que estamos representando um pedaço da reta, pois ela é infinita dos dois lados. Vejamos um exemplo. Ache os dois pares de pontos dessa função e determine a escala dos dois eixos, x e y. Quando x é igual a zero, y é igual a 3. Esse é o primeiro par de pontos. O segundo par de pontos é quando y é igual a zero. Nesse caso, x é igual a menos 3 sobre 2. Vamos agora colocar os dois pares de dados no plano cartesiano. Observe que a escala é a mesma para o eixo x e o eixo y. Manter a mesma escala dá uma visualização melhor da relação entre as variáveis. Agora é com você. Vamos ver se você entendeu. Desenhe o gráfico da função a seguir utilizando os 3 passos aprendidos nesse vídeo. Pause o vídeo e, após resolver o exercício, veja a resposta a seguir. Esse vídeo ensinou a você como desenhar o gráfico da função afim. Até mais!